porta, abre meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos... Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao testemunho da irmã de Lourdes e eu peço que vocês acompanhem tudo e fiquem conosco até o final. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um testemunho do canal Semeando o Verbo. Já peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, para que vidas sejam alcançadas através desse testemunho que vamos estar compartilhando hoje. Vamos dar continuidade ao testemunho da nossa irmã de Lourdes. Para quem não assistiu, há mais ou menos um mês atrás, ela começou o testemunho dela, mas não foi possível finalizar. Mas hoje estamos aqui para dar essa continuidade. E peço àqueles que não assistiram, vão lá, assistam, para que agregue, né, um no outro, porque se assistir só um vai ficar muito quebrado. Mas creio que vocês vão ficar edificados com aquilo que o Senhor faz, né, nas nossas vidas, né. Irmã de Lourdes, compartilham a continuidade, né, daquilo que a senhora estava compartilhando conosco. Para quem não assistiu, né, ou para quem assistiu, né, ela parou na parte que ela deu o testemunho da convenção, né, do seu esposo, quando ele se converteu realmente de verdade, lá no interior. Ela foi lá, deu o testemunho na igreja lá, e hoje ela vai continuar essa história, né? A partir daí, o que aconteceu na vida de vocês? Sim, o que aconteceu é que nós já estava visitando a igreja aqui do Calvário, no Pio 12, e aí a gente continuou, né? E ali a gente começou a se afirmar de verdade na presença do Senhor. E depois a igreja acolheu a gente com todos os processos e a gente começamos a ir. E dali a pouco nós fomos escolhidos para ser diáconos, tanto eu, diaconisa, como ele, como diácono. E a gente deu a continuação do trabalho de Deus, né? Foi assim, muitas coisas boas e muitas provações, muitas coisas difíceis. Nós passamos na carreira do evangélico, quando a gente começou a conhecer a Deus verdadeiramente. Tinha muitas coisas que eu não tinha conhecimento. Eu era uma pessoa que dizia que era evangélica, mas a gente não tinha conhecimento verdadeiramente para ser o que era um servo do Senhor. E nós fomos descobrindo, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, tivemos acompanhamento de muitos irmãos. A pastora nos acompanhou, nos ensinava. Inclusive, ele foi até quem fez o nosso casamento, quando nós se casamos. Pastor Luiz foi um dos pastores que nos abençoou, né? E ali Deus trabalhou verdadeiramente na vida do meu esposo também. Ele foi um homem altamente escolhido de Deus, porque ele já tinha feito assim muitas coisas. Se eu achava que eu não estava certa nos caminhos de Deus, muito pior ele, né? Tinha que se consertar em muitas coisas, e Deus começou a trabalhar na vida dele. E ele tinha assim um chamado para ser pastor, mas ele não aceitava. Cada vez que um pastor chamava ele, dizendo que ele ia para ser um pastor, ele dizia que não queria. Ele foi rejeitado 3 vezes
para fazer testemunho, para cuidar de igreja, ele não queria. Então, hoje ele, não sei se ainda tem, mas até hoje ele tinha 2 cartas guardadas de um chamado de pastor. E ele rejeitava todas elas. Mas quando foi a 3ª, aí ele não rejeitou mais, que a gente estava na CC. E ali ele foi ungido como pastor. E a gente fomos trabalhar mais na área de visitas e acompanhamento de casais. E ele foi pregador de cultos campais. O nosso trabalho, o trabalho dele, quando ele começou sozinha. Ele ia pegar a caixa de som, ia para as ruas sozinha, e eu não queria. É uma coisa que eu não tinha simpatia por esta obra de negócio de estar trabalhando em culto campal. Às vezes ele me chamava e eu dizia, não, um dia eu vou. Mas não, hoje não dá certo. Então, ele só vivia, me acompanhe, e eu dizendo não. Até que um dia ele disse, vão comigo, eu estou trabalhando sozinha. Eu digo, tá certo, eu vou. Aí eu fui, comecei a acompanhar ele. E aí, depois desse dia, a gente não parou mais. Aí foi no tempo que chegou uns irmãos, pedindo a ele para trabalhar no culto campal, para botar para frente o trabalho, né? Ele recebeu essa benção e continuamos. E os irmãos foram ajudar, o pastor também nos apoiou nosso trabalho. E então a gente passamos muitos anos lá, passamos uns 15 anos, eu acho, lá com eles. Aí depois a gente saiu da igreja, mas a gente não paramos por aí. Quando nós fazíamos a visita, foi um tempo que eu tive muitas experiências com Deus, porque tinha muitas causas que acontecia, nem eu mesmo sabia. Aconteceu um caso, eu estava acompanhando um casal, meu esposo com outro diácono, estava acompanhando um casal e estava passando momentos muito difíceis. E eu estava em casa, né, deitada na rede, então Deus me deu aquela acomodação de eu ligar para essa mulher. E eu peguei o telefone, procurei o número dela, liguei para ela. Aí, na hora que eu peguei esse telefone, eu falei com ela, perguntei como é que ela estava bem. Ela disse que estava bem, mas uma voz assim, meio tremosa. Ela chorou. E eu comecei a falar para ela da palavra de Deus, que você tem que dar valor à sua vida, que você não pode perder a sua vida por causa de ninguém, nem por esposo. Se lembra que você tem filhos. E eu só sei que eu passei um bom tempo conversando com essa mulher, né? E passou o tempo. Mas aí o marido, muito difícil, estava passando uns problemas seríssimos, né? Aí ela disse, não, por causa que eu disse, não, então vamos fazer assim. Cada vez que eu for ligar para você, que seu esposo estiver, você me diga que está tudo bem, está certo, como se eu estivesse marcando um horário para mim ir aí, porque ela trabalhava em cabeleireira, ela é cabeleireira, essa mulher, né? Aí ela disse, está certo. Então, quando eu ligava para ela que ele estava, ou que ia chegando, ela me dava o toque. Então, eu falava para ela, e ela, está certo, pois depois você venha mesmo. Eu digo, tá o quê? E passou, mas sempre, uma vez por semana, o meu esposo ia com outro diácono, né, para lá. E quando foi um belo dia, eles foram, só eles dois. Às vezes eu não ia com eles. Aí eles chegaram lá, ela estava só. Aí ela falou assim, que eu tinha sido um anjo na vida dela. Eu não sabia de nada, eu só sei que eu tinha ligado para ela, né? Para mim foi uma experiência muito grande na presença de Deus. Para saber como o agir de Deus é grande e a gente não percebe.
Aí ela disse que naquele instante, naquele dia, ela estava com um vidro de chumbinho na mão, que já estava destampando o vidro para tomar o veneno para se tirar a própria vida dela. Foi quando eu liguei, ela encostou o vidro e eu comecei a falar de Deus para ela. Saía palavras que nem eu entendia, mas era o agir de Deus. E ela disse que eu tinha sido um anjo na vida. Por isso, quando ela me via, gostava muito de me abraçar. Nunca mais eu vi ela. Eu tenho muita vontade de ver ela, então, que já faz tempo, muito tempo mesmo que eu não vejo ela. E aí ela disse que eu comecei a falar de Deus para a vida dela, que ela desse valor à vida dela, tudo parecido assim, né? Aí ela contou o testemunho para o meu esposo, e ela disse: a partir daquele momento, eu joguei o vidro fora, Deus me deu esse livramento e estou aqui. Agradeço muito a sua esposa, que é uma mulher que me ajudou demais, demais. Aí quando ele chegou em casa me falou: você está sabendo o que aconteceu com fulana? Eu não. Eu falo com ela, que eu fiquei assim, eu disse para ela que sempre eu ia ligar para ela, e ele contou o que ela tinha contado. Para mim foi uma surpresa muito grande. Eu tive uma surpresa grande, uma experiência muito grande, muito forte, porque a gente, quando você está passando um problemas, né? Que nós estávamos passando por muitos momentos difíceis na nossa vida a seguir o evangélico. Mas quando eu fui passar a descobrir vida de pessoas muito pior do que a nossa, estava acontecendo e nós estávamos nos acompanhando. E para a honra e glória do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus foi quem nos abençoou, me abençoou, para me abençoar ela, né? Pela graça de Deus. Deus é tremendo, né? E é assim que Ele trabalha, como a senhora mesmo compartilhou, que teve momentos difíceis, né? A caminhada de vocês no início, quando vocês realmente se converteram, mas tudo que as adversidades, os problemas que vocês enfrentaram, né? E era Deus preparando vocês, né? Para trabalhar com outras pessoas também, porque é assim que Deus faz, né? E glória a Deus pela vida da senhora, por Ele ter usado a senhora, né? Porque se realmente, como a senhora falou, se a senhora não tivesse ligado, talvez ela não estivesse mais viva, né? Mas Deus usou a senhora para falar com ela, né? E a senhora falou de um ponto, né? Sobre os cultos campais, né? E eu gostaria de compartilhar, né, experiências. A senhora disse que no início não era muito de acordo com a ideia, mas depois, né, aderiu e com o seu esposo nesse trabalho. Conte para a gente experiências, né, como foi esse processo de culto campal. A experiência de culto campal foi coisas muito boas. A gente passamos por muitas coisas difíceis. O culto campal, ele começou a crescer. Ali foi um trabalho que a gente ajudou outras pessoas, ajudei muitos jovens, porque não tinha chance de louvar no altar de Deus. Muitos jovens, aconteceu isso. E acompanhava a gente, pediu: pastor, me dá uma chance de eu louvar. E aí, vamos para o culto. Aí, tal canto. Tinha jovens, que era mulher, a gente tinha que ter aquela responsabilidade de levar e trazer, né? Nós fazia isso. Então, quando começava a louvar, e tinha muita gente que não ia nos ajudar, mas
ficava dando, assim, como é que se diz? Dava palpite que aquelas pessoas não tinham voz, eram uns louvores muito... as vozes que não tinha voz para estar louvando, para as pessoas ouvir. E ele dizia assim, não importa, não importa. O que importa é a vontade da pessoa de louvar e estar louvando para Deus. Não está louvando para mim, não está louvando para ninguém. Quem quiser escutar, escute. Quem achar que a pessoa não está fazendo o trabalho direito, pois vamos nos ajudar. Aconteceu muitas barreiras. Inclusive, teve um irmão que ele queria era desfazer do trabalho. E foi falar com o pastor, que o pastor está fazendo divisão e assim. E o pastor pegou cordas. Aí, quando a gente estava lá na reunião, e o pastor, não, eu nunca fiz isso, a gente está numa obra de Deus, e eu quero que todo mundo me acompanhe, quem puder, e quem me chamar, eu vou. Aí a pastora ia chegando nessa hora, e ela ouviu. Quando ela ouviu, ela levantou a mão e a voz, disse, não, pastor, de jeito nenhum. Ninguém mexe com o pastor João Batista, deixe ele fazer o trabalho dele. Porque ele começou sozinha, ninguém quis acompanhar, e nem eu mesmo queria acompanhar ele. Mas depois eu fui pensar de ver meu esposo sozinha nas ruas, em becos, dentro do Lagamar, que ele vinha por dentro do Lagamar. Aí ficava lá só aquela caixa de som, fazia aquele trabalho todo. Aí eu comecei a dizer para ele, não, eu vou te acompanhar. Aí ele ficou feliz, porque eu fui com ele, né? Então, ali eu comecei a ver aquela dificuldade dele e tudo. Mas mesmo assim eu ia. Depois, pronto, eu criei amor igual a ele. E fosse por mim, nunca tinha parado. Fosse por mim, nunca tinha parado. Ele parou. Depois que chegamos aqui, né, que a gente teve um processo muito grande, depois que saímos da CCC, a gente foi para uma igreja longe que só. Pastor Francisco. A gente sofria muito para ir para lá, que era muito longe, mas a gente não perdia culto à noite e de domingo. E depois a gente não quis mais ir para lá. Nós viemos, foi como a gente descobriu o pastor Marcelo Lins. Foi outro trabalho muito bom que a gente teve, e a gente aprendeu muita coisa com o pastor, muitas coisas boas. E nós também paramos nesse momento de fazer culto campal. Ele fazia cultos campais, mas não era tanto. Aí depois a gente voltou de novo a fazer diretamente os cultos campais. Foi quando a gente veio trabalhar para esse lado de cá, né? E a gente trabalhava muito aqui na Rua Alecrim, os cultos campal. Foi quando Deus abriu essa porta da igreja. Fazer só um culto dia de terça-feira. E de terça passou para a semana, passou para a quinta, e de quinta passou para o domingo, e hoje nós estamos aqui, né? Para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus. E eu gostaria que a senhora compartilhasse, né? Como foi esse processo de transição, né? Dos cultos campais para cá, né? Para essa igreja que estamos hoje. Mas antes, né? Eu gostaria de frisar um ponto que a senhora falou, né? Que o seu esposo ia, né, fazer culto campal, ia fazer evangelização, e a senhora não acompanhava, né? E eu gostaria de falar sobre a importância, né, da mulher estar com seu esposo, né, acompanhá-lo em todos os processos, assim também como o esposo acompanhar a sua esposa, né? Porque casamento é união e não divisão, né? Um para um lado e outro para o outro, acaba que não dá certo. A gente sabe que não dá certo. Uma hora ou outra vai acontecer situações que vai afastar, né? E a importância, né,
de estar sempre juntos, unidos, um apoiando o outro. Ah, isso aí é importante, viu? Eu passei por esse momento, né? Ele passou mais ainda, que ele ficava sozinho e eu em casa, né? Eu podendo estar me aproveitando o tempo. E quem estava perdendo era eu, não era ele. Mas ali, graças a Deus, que Deus me despertou. Deus me despertou para me acompanhar o meu esposo. E foi quando eu acordei, que eu não podia estar deixando ele sozinha, trabalhando. Aí eu digo, não posso fazer isso. Aí eu comecei a acompanhar. E outra que eu tinha muito contato com irmãs, mulheres de Deus, me ensinaram muitas coisas. Tinha a pastora Lídia, você não conhece ela, e um dia você vai conhecer. Foi quem me ajudou muito, a pastora Lídia. Minha pastora, ela foi uma pessoa muito maravilhosa na minha vida. Foi ela que nos ensinou muita coisa, ensinou bastante. Aprendi muita coisa com ela. Aprendi como se dar com problemas de pessoa. Aprendi de ver uma pessoa manifestada, você ter como reagir àquele momento. Aprendi com ela, abaixo de Deus. Os meus pastores ensinavam muitas coisas, aprendi muito com a minha pastora Raquel, me ensinou bastante. A gente fazia visita, eu tinha as irmãs que às tardes da semana, nós tirava um dia da semana fazer visita. Às vezes tirava de 2 vezes a semana, e era aquele grupo, e tinha muitas causas muito pesadas, que para nós sozinha não dava. Às vezes as pessoas dizem, é o servo de Deus, mas o servo de Deus precisa muito de ser vigiar bastante. As mulheres têm que acompanhar a mulher, os homens acompanhar o homem. Se for um casal, o casal tem que ser acompanhado. Por isso é que eu, aqui, quando começaram a evangelizar, né, e eu batia muito na tecla. E meu filho, né, ele dizia para mim que não tinha importância. O que tem? Eu ir para um lado, mandava a esposa para outra, eu disse, não é assim não. O homem tem que ser com a sua esposa para evangelizar. O casal, ele tem que ser junto. Agora, quando eu vou sozinha, sem o meu esposo, aí eu vou me ajuntar com aquela outra pessoa. Mas eu tenho que acompanhar mulher, não homem. Eu vou estar com o marido de outra mulher saindo acompanhando, tendo outro grupo que eu possa acompanhar aquelas mulheres. Agora, quando tem 1, 2 mulheres que aquele homem vai acompanhar, tudo isso é importante. Mas no ser, meu irmão, você tem que vigiar. Você tem que fazer o quê? Acompanhar o seu esposo tem que acompanhar a sua esposa. Esse negócio de visita sozinho, eu já tive muitas experiências com esse negócio. E muitos testemunhos que aconteceu de pessoas conhecidas fazendo as coisas sem sair no fim, minha filha, dava coisa errada. O homem fazia coisas que não era para fazer, porque depois era com o negócio de carência de Satanás, porque você tem que levar a sua esposa, não com o negócio de querer fazer carência com mulher dos outros. História é essa? Porque gosta, que o homem verdadeiro, o homem que serve a Deus, um homem que ele é vigilante, é difícil cair numa armadilha, é difícil de querer acompanhar, seja mulher solteira, seja mulher casada, não importa porque é casada. Não é casada, é mulher séria, não tem isso não.
O Satanás, ele não está perguntando se você é casada, se você é sério, se a mulher é séria não, porque ele engana. Engana porque o meu esposo, ele já passou por situações difíceis e se eu não tivesse acordado, ele tinha caído. Porque não é porque o homem quer, é a insistência da mulher. E ali vai o Satanás, ele vai usando, vai cedendo o homem. Sem se sentir, ele cai. Diz, mas é evangélico. Trabalhou muito tempo, meu esposo, sozinho em igreja. Trabalhava lá na Granja Portugal com a turma. E eu não gostei, não. Eu caí em cima. Mas um dia, uma irmã chegou para mim e disse assim, irmã, acompanhe seu marido, porque não é ele. Ele é um homem de Deus, mas acompanhe seu esposo. Eu não fui mais atrás de nada, não fui esse negócio, por que você está vendo alguma coisa? Não, simplesmente eu disse, está certo, irmã, muito obrigada, agradeço essa irmã até hoje. Por quê? Porque meus filhos, tudo de menor, já estavam na igreja. Eu disse assim para o meu filho mais velho, hoje ele ia trabalhar, do trabalho ele ia para a igreja, praticamente passava de final de semana na igreja, porque o pastor, mas a pastora queria que ele tomasse de conta, e queria que eu ficasse na sede. Eu digo, não dá certo. Eu um dia questionei com a minha pastora, dá certo não. Meus filhos estão cobrando de mim, por que o pai não está aqui? E eu não quero meu marido junto com mulher dos outros, não. E mulher solteira, não. Quero não. Eu quero meu marido trabalhando comigo, em nome de Jesus. E quando a irmã falou isso, minha filha, eu tive a esperteza, não quis nem saber. Eu me arrumei e fui fazer uma surpresa a ele. Quando ele chegou lá, sentada. Eles, por você aqui, que surpresa boa, é uma alegria de eu ver você, nunca imaginava você. Eu disse, isso mesmo, fiz uma surpresa para você. Só que a minha surpresa não era boa para ele, eu queria era ver o que estava para acontecer. E quando eu cheguei lá, vi os lances, tudo direitinho, eu não falei nada, só disse, Satanás, você vai cair por terra. Então, eu fui trabalhar, abri os olhos dele, você não vai mais sozinha, você não vai, mas eu não posso deixar, não está deixando a obra de Deus. Você vai quando eu estiver lá, que eu puder, eu posso fazer, eu vou com você. Mas para ficar em casa e você ir, não vai acontecer mais não. Você vai ter que ir. Então, essa dama, ela ficou com ódio. Ela teve um ódio tão grande de mim. Ela ficou com a raiva. Quando foi um dia, que era dia das mães, eu fui com ele. Aí lá, o que essa mulher veio fazer aqui? Desse jeito, e eu cá comigo. E eu desse jeito, tá, repreendi Satanás. Eu digo, tá difícil. Foi um dia, a gente não tinha transporte. Comprou um carro, né, um Gol nessa época. E às vezes nós ia de pé para a igreja, para ele ir para lá, e levando as mulheres. Eu, dá certo, não dá certo. Aí, quando foi um dia, eu ia, sabe, que ele era pequeno, o Natan e a namorada dele, o Jonas ia para a sede. E eu cheguei lá, eu disse para ele, você não vai botar ninguém aqui, mas nós. Aí, quando nós fomos se arrumando para nós sair, ela chegou.
Irmão João, você vai levar... Ele, nessa época, ele não era pastor, era diácono. Nós era diáconos. Você vai levar fulana, belclana? Ele disse, não. Eu vou levar a minha família. Mas você toda vez leva. Eu disse, aí eu levava. Aí ela ficou furiosa. Aí ele disse, eu posso levar a fulana, porque tem um bebê, tinha um bichinho pequeno. Se ela quiser ir até a minha casa, ela vai. E o marido dela desce do ônibus, pega ela e leva para casa. Se ela quiser, ela venha. Mas se não, não vou levar ninguém. Ela ficou fumaçando. E aí foi o projeto de Deus, né, trabalhando. Eu comecei a descobrir coisas terríveis lá, né? E comecei a passar para a pastora. Aí, quando foi um dia, ele pregando lá no altar, a igreja maior de que é essa, era grande o espaço lá, mas tinha era bem pouquinha gente. Aí ele disse assim, a nossa igreja geral, né? Elas não estavam mais podendo fazer o que elas queriam, né? Porque eu estava lá, acompanhando ele e tudo. Aí elas lá e vieram para a sede aqui. Chegaram aqui e disseram para a pastora que o pastor chamou a minha igreja. Isso foi um terror. E eu cheguei para a minha pastora e disse, olha, você vigia. Você vigia porque lá não tem coisas boas. E eu vou te dizer que eu não quero meu marido lá, não. Você não pode fazer isso, posso. Eu posso. E eu não venho para cá. Se você não trazer meu esposo para cá, eu não venho, vou para lá. E ou ele sai de lá, ou eu saio daqui. Mas eu não saio perto do meu marido mais. Porque as coisas lá não é como você está pensando. Aí ela duvidou de mim. Aí disse, eu sei que Deus trabalhou. E ela depois foi me investigar. Irmã, conte o que é que está acontecendo. Eu falei, não, você vá lá e você vê com os seus olhos. E eu comecei a orar a Deus, comecei a orar. O Senhor fez uma obra tremenda, tirou meu marido. Tirou meu marido e ficou os ribuliços por lá. Para a honra e glória do poder do Espírito Santo de Deus. Porque eu estou contando isso, porque é o que a gente está vendo hoje. Hoje, você vê homens, servos de Deus, pastores, não sei de quantos anos, cai nas armadilhas pela fraqueza. Porque acha que está acompanhando fulana, é uma mulher, precisa, não quer, não, eu só quero conversar com o pastor. Tem isso não. Não tem isso. Porque se ele tem uma esposa, a mulher quer conversar, tem que ser com a sua esposa de lado. Você tem o seu esposo, a mulher quer conversar com o seu esposo, você tem que estar de lado com o seu esposo, para Deus trabalhar na vida de vocês dois. Isso não dá certo. Por isso que eu sou uma pessoa assim, eu bato forte e sou mesmo em casamento. Deus tem um mistério comigo em negócio de casamento, porque mesmo que eu não queira, mas Deus me incomoda. E na realidade eu vou devagar e eu descubro qualquer coisa de casamento. É uma coisa muito maravilhosa que Deus tem feito na minha vida, essa área, experiência que eu tive de tanto tempo, de tantos anos para cá, que eu tenho visto muitas coisas. Satanás tem trabalhado muitas ciladas na minha vida, meu esposo, e mais na face do homem do que da mulher, porque a mulher, quando ela tem a sua vida no altar de Deus e que ela quer ser uma mulher de verdade, os homens não cantam muito fácil, não.
Ele pode dar uma saída, mas vê que não tem a entrada, quer abrir a porta, mas não pode abrir, ele volta. A mulher não, ela persiste. Ver se o homem cai mesmo. E se você tiver está todo momento acompanhando ele, está todo momento ali, você está vendo. Você tem visão. Meu esposo disse que eu enxergo demais. E enxergo mesmo. Eu digo para ele que eu peço visão diágna para a minha vida. Senhor, me dê visão diágna, porque é ali que o Senhor trabalha na sua vida, é onde Deus está trabalhando. Eu tenho testemunho porque Deus fez obras grandes na minha vida, fez obras grandes na meus filhos. Deus deu muito livramento aos meus filhos, de mulher casada, querendo dar em cima deles. Eu enxergava de longe. O Satanás caía por terra. Dava ciladas muito grandes. Uns meninos novos, não tinham experiência, mas muitas vezes eles tinham, porque via, né? E se afastava. E eu dava muito em cima dos meus filhos. Muita gente, às vezes, falava de mim porque eu tratava meus filhos muito na rédea. Eu não estava nem aí por falar que eram meus filhos e eu queria ver meus filhos livres das tentações de Satanás. Tinha gente que mandava era pratos de comida para os meus filhos na minha porta. Comida cheirosa, maravilhosa. Não vai comer, não. O cachorro quem comia. O sangue de Jesus tem poder. A comida gostosa, cheirosa, ela mandava para meu filho comer, ele não comia. Eu esfriava e botava a janta para o cachorro, mas meu filho não. O Satanás caiu por terra. Eu orava para o cachorro não adoecer, é claro, né? Mas ela nunca viu o resultado. E até hoje. E é assim, né? As experiências. E glória a Deus pela vida da senhora, né? E eu acho que é o que toda mulher tem que pedir, né? Discernimento, sabedoria, né? Para lidar com situações que muitas das vezes é difícil, realmente, né? Quando a gente não tem sabedoria para se comportar, né? Como uma mulher de Deus, não é fácil. E continuando, né, a história, como eram os cultos, né, no início de tudo aqui, a senhora falou que eram os cultos campais, né? Quais eram os dias na semana que tinha culto campal aqui e como foi que foi construída, né, essa igreja, né? Como foi esse período? Essa igreja ela foi construída numa bênção de Deus muito grande, que não foi aqui nesse local onde eu estou, foi vizinho. Era um bar. Esse bar dava um funeral terrível. E a gente fazia o culto na Irmã Concebida. E quando a gente ia fazer o culto aí, gente, tinha horas, a gente só não faltava ouvir os louvores de Deus. Porque essa mulher botava esse sono extremo. Aí, quando foi um belo dia que a gente fazia os cultos campais, dia de terça-feira, aqui na Rua Alecrim. Então, nesse dia, a gente estava no culto e estava as meninas louvando. Começou, sempre como eu falei, né? Começou, quando as jovens e os jovens estavam bem treinados nos louvores, os pastores arrastavam para o altar e não deixavam mais acompanhar a gente. Era incrível isso. Então, quando a gente começou a trabalhar aqui, nós não era mais de lá, da CCC. E as pessoas começavam a acompanhar. Teve uma irmã com a nora, né, da Concebida, começou a acompanhar a gente, começou a louvar a Deus nos cultos campais. E ele deu uma saída. Na hora que estava louvando, o Evandro, o Deide, sempre acompanhou a gente. Muitos anos, o Deide, mas o Evandro era com a gente direto. E ali,
ele levantou a mão, orou a Deus e disse: Senhor, em nome de Jesus, logo, logo esse canto aqui vai ser para nós, vai ser construído a sua casa. Não vai ser mais isso aí. E passou. Quando voltou, ele disse: olha, Deus vai fazer uma mudança aqui nessa esquina. E quem vai ficar aqui somos nós. Vamos fazer os nossos cultos campais aqui dentro. E passou. E aí a concebida disse: pastor, eu creio em nome de Jesus. E passou o tempo. E a gente começou a trabalhar, fazer culto aqui, acolá. Mas sempre quando, assim, que a gente quando começa os cultos, cada terça-feira era um local diferente. Quando nós viemos para cá, ficou praticamente todas as terças aqui, na Rua da Concebida. Quando não era na casa do pai dela, era na casa dela. É incrível. Aí o Evandro chegou e disse: pastor, o senhor não sai mais daqui, tá aqui, está como se fosse uma igreja, todas as terças. Ele vamos ver, para nós mudar de canto, de local. Aí a gente ficou, né, naquela. Mas Deus não aceitou mais nós sair daqui. Quando foi um belo dia, a concebida pegou, ligou: pastor, eu tenho uma novidade para o senhor. Sim, pode dizer, concebida. Se eu disser para o senhor que esse espaço vizinho aqui que o senhor falou, desocupou, acho que não deu 30 dias. Acho que o máximo foi 30 dias. Anoiteceu e não amanheceu. Amanheceu vazio. Sabe? Uma bênção do Senhor. Ele disse: pois pega o prédio que eu quero. Pega o prédio. Aí pegou, falou com a dona, que era a mãe da filha da dona, que era a mãe, não era a filha, que cuidava. Aí ele disse: eu quero demais alugar para uma pessoa evangélica, eu quero. Então, nós fomos conversar com a mulher. Não, pelo preço, vamos conversar no preço, que não pode ser caro. E agora, como é que nós vamos pagar? Cada um se juntou para dar R$50. Os irmãos que fizemos uma reunião e deu certo. E ali a gente começou a trabalhar. Começamos a trabalhar e começou a dar gente, vinha pessoa aqui, vinha acolá. Quando foi do meio para o fim, já queria gente querer tomar posse, aí queria fechar. Teve esse problema. Aí o pastor disse: bem, eu mesmo não vou fechar não, porque aqui quem abriu foi o Senhor. Agora, se vocês quiserem fechar, vocês podem fechar. E é vocês e Deus. E a Maria ganhou, disse que não queria. Só foi 2 pessoas que queriam fechar. Aí essas 2 pessoas se afastaram e a gente continuou. E até hoje, né, que foi só crescendo. Como nós morávamos lá na Hermínio Barroso, conhecia o seu Benedito, Maria, através de Maria conhecemos o Benedito, né, que estava também em libertação, mas há anos. E também quiseram passar para cá. Aí ele começou a evangelizar a sua família e a gente também começamos a acompanhar, começamos a conhecer, começamos a ter processos de libertação no meio da família e começamos também com outras pessoas, até ele aí, depois saiu, depois voltou e está aqui conosco, para a honra e glória, essa benção aí. Quem está aqui é o Vitor, né? O Vitor é o que ajuda aqui para a honra e glória. É o nosso sonoplasta aqui da igreja, Semeando o Verbo. É uma bênção de Deus nas nossas vidas. Na graça de Deus, né? Aí começou. Aí Deus foi só abençoando. Depois
a gente não tinha canal, não tinha nada, que era só as caixinhas de som, que essas caixas de som que o pastor comprou, Data Show, nós sempre tinha tudo. Nós nunca precisamos nada de ninguém para trabalhar na obra de Deus, não tivemos. Graças a Deus que todas as vezes nós comprava tudo. Era o Data Show, a gente, notebook, tudo nós tinha. A gente usava o que era nosso. E quando a gente abriu a igreja, essas caixas de som, tudinho, foi a igreja que deu, fomos nós que compramos. A gente comprava para a obra do Senhor, para a graça de Deus. E nós só temos que, nós tínhamos a mesa de som, já tinha a mesa de som, porque a gente compramos, tinha as caixas, tinha tudo. Era só trabalhar, né? E o Jonatas veio trabalhar junto com a gente. Deus fez uma obra muito grande, que nós estávamos precisando. E quando ele chegou aqui, ele começou a dizer, pai, vamos gravar os programas da igreja? E o pai aceitou. E nessa gravação, até hoje, a bênção de Deus na nossa vida. É muito lindo, Deus. E para honra e glória, nunca faltou ninguém para trabalhar, né? Aí com esse trabalho, que ele tinha o trabalho dele, o aparelho era dele, do trabalho dele, que ele trabalhava, que ele passou a trabalhar em casa, né? Foi no tempo do Covid. A gente vinha gravar aqui dentro da igreja, e a gente gravava, vinha quem estava bom, quem não podia, era todo mundo em casa. E ali foi só crescendo. Aí depois o vídeo voltou, né, para a honra e glória do poder de Deus. E estava com o Covid também, né, Vitor? Quando o Vitor melhorou, aí veio todo mundo para a igreja, aí se aperfeiçoou para nos ajudar na mesa de som, como até hoje. O Vitinho é quem toma de conta de tudo isso. Foi o Cleuto e o Jonatas quem colocaram a filmagem aqui dentro da igreja. Foi eles. Por isso que as pessoas se admiram, porque a igreja é tão pequenininha, tão pouca gente. Aí chegavam os pastores aqui se admirando. O porquê? Mas foi Deus quem nos abençoou. Compraram o aparelho, a filmadora, né, para a igreja. E hoje estamos aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E eu gostaria só de acrescentar, né, uma coisa. A gente não está mais do outro lado, né, um lugarzinho pequeno, a gente mudou, né, para um espaço maior. Temos um espaço, para a glória de Deus, muito bom, né? Temos um espaço lá em cima com as crianças e está sendo uma bênção de Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado em todos os processos, né? E queria agradecer, né, a participação de cada um de vocês que ficaram conosco, né, até o final. Agradecer a participação da nossa irmã de Lourdes por concluir, né, o seu testemunho. Muito obrigada pela vida da senhora e que Deus nos permaneça firme, né, nessa caminhada com Ele. Para finalizar, eu gostaria de estar fazendo uma oração, entregando tudo a Deus. Amém? Eu Senhor só queria, Jesus. só um instante. Eu só queria dizer que as pessoas não desistem dos caminhos do Senhor. Que vocês verem muitas coisas que a gente comenta, que a gente fala, que a gente dá testemunho. Eu estou dando esse testemunho, mas eu não vou voltar. Eu vou voltar. Eu estou dizendo para vocês que eu vou voltar, porque Deus fez muito milagre na minha vida. Eu tenho muito testemunho bom. E eu quero repassar para as pessoas de curas que Deus deu, de libertação. Foi uma coisa assim tremenda. Gente, olha, não desiste. Você cuida da sua vida, busca a Deus, cuida da sua casa, cuide da sua família, cuide em buscar a presença do Senhor. Quem estiver nos ouvindo, você escuta com amor, com carinho.
você receba, abra a porta do seu coração para você ouvir a palavra, ouvir Deus falar com você, que você vai sair do seu problema, em nome de Jesus. Por isso que eu sou muito grata ao meu Senhor, não só por hoje, mas pelo resto da minha vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E é isso mesmo. Vamos voltar, né, para ouvir, né, mais experiências, o que Deus fez, né, na sua vida. Eu creio que com a sua experiência, né, do Evangelho, tem muita coisa, né, que pode ser agregada nas nossas vidas. Então vamos orar, vamos entregar esse tempo ao Senhor. Meu querido Deus, Pai, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, Senhor Jesus, de mais uma vez contar, Jesus, aquilo que o Senhor tem feito, as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Somos gratos, ó Pai, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pelas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Peço, Jesus, sobre aqueles que estão nos assistindo, Jesus, aqueles que vão estar em contato com este testemunho, que o Senhor possa falar, possa edificar, Jesus, e possa convencê-los, ó Pai, da grandeza do Senhor, da bondade do Senhor em nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Te agradecemos, ó Pai, pelo canal. Muito obrigada, Jesus, pela ferramenta que Tu tem nos dado, ó Pai, para alcançar vidas. É assim, Jesus, que eu te agradeço, já te entrego esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amor por Ti, não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Seu bom perfume, primeira essência, Teu jardim particular. Desejo de Te adorar em família, unidade.